Bom dia. Meu nome é Samuel Onyekati Adó. Eu sou nigeriano e estou feliz de estar com vocês. Pela primeira vez que eu estou participando do, eu não sei how to say, mas uma reunião dessa, sou estudante de diáspora e eu estou como um refugiado, right? Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. E eu tenho colegas também, tenho alguns também da África, dos países da África, estudaram junto comigo. E graças a minha assistência social, que é Fernanda, me fez chegar onde eu estou agora, vendo pessoas maravilhosas também e fazem parte da humanidade, etc. Eu falo um pouco de mim, que sim, eu estou com 47 anos de idade, nasci e criado na Nigéria e eu sou do tribo Igbo. A Nigéria tem mais ou menos uns 52 estados e eu sou do estado de Imo State. E é um grande prazer meu conhecer vocês e espero que tudo corre bem, tudo dá certo e os apoios que vocês dão para nós, africanos e algumas outras pessoas de outros países, que há algum conflito, algum tipo de problema. E o Brasil tem aquele, como eu digo, coração e braços abertos para nós, e isso faz a gente se animar mais e ter mais esperança de coisas boas e mais conhecimentos em relação vida no além, E eu não tenho muito a dizer, porque estou muito agradecido por vocês e todos os movimentos também que estão participando desse evento. Agradeço também pessoas de Tupi, Guarani, que estão presentes aqui também. Eu tenho muito para contar para meus colegas, porque foi uma surpresa para mim e espero na próxima. Eu acho que eu chegarei com mais apresentações e seria mais, digamos assim, daria para pessoas que não compreenderam. Assim eu fico aqui agradecendo vocês mais uma vez e dizendo que Deus abençoe o Brasil. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Carlos, eu sou índio Caindé, da etnia Caindé, né?
Nossa aldeia-mãe ela está localizada no município de Euclides da Cunha, Bahia. É uma terra, um território que tem mais de 8.000 hectares. E é o seguinte, a minha história, eu sou filho de uma índia, né? Minha mãe Osmilta, e um negro, meu pai, que é de Xique-Xique, na Bahia também. Entendeu? Então, foi uma trajetória assim. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Mas depois acabei indo para morar na aldeia, na Bahia. Passei 10 anos na aldeia e tive um contato constante ali com a cultura do nosso povo. Pude aprender, conhecer os meus parentes que lá residiam. Pude aprender sobre a cultura, sobre o cotidiano do indígena, né? E assim, a relação do índio com a terra é uma relação bastante peculiar. Outro dia eu estive olhando uma notícia que falava, mas por que não integrar o indígena na cidade, entendeu? Junto com o pessoal que mora no contexto urbano. Nosso movimento ele tem bastante nosso movimento ele vai nesse sentido dessa integração do povo indígena que vive no contexto urbano com o povo indígena que vive na aldeia, entendeu? E assim, o índio ele é um ser humano também que é integrado ao povo que vive no contexto urbano. Só que a gente tem que entender qual é a relação do índio com a terra. E eu creio que aqui também eu posso pegar até no gancho do que o Pedro falou sobre os povos, os quilombolas, entendeu? A relação deles com a terra é uma relação diferente, não é uma relação de mercado, digamos assim. É uma relação de onde dali vem a subsistência dos povos indígenas. Né? Eles podem plantar, eles podem colher, é uma relação bastante diversa da relação meramente mercadológica, né? Ali estão as raízes dos povos indígenas, no território indígena. Ali, seus antepassados eles foram sepultados, então a relação era um pouco complexa, digamos assim, do ponto de vista, para que nós possamos entender do ponto de vista da pessoa que olha de fora para dentro da aldeia. A pessoa tem que ter uma vivência mesmo com a cultura para poder entender exatamente como é que funciona essa relação do índio com a terra. Eu quero fazer o agradecimento à professora Luciana, que fez o convite, a todos os envolvidos nesse evento. Quero falar também sobre a minha graduação. Eu sou aluno do curso de Pedagogia, sou também ingressante, primeiro ano, segundo termo, na Unifesp, no campus Guarulhos. E pelo que eu conversei com a assistente social lá do campus, eu sou pelo menos o primeiro indígena que se autodeclara indígena estudante do campus de Guarulhos, entendeu? Então eu fico assim até um pouco pasmo. Mas assim, eu fiquei até um pouco assustado com essa questão, porque eu sei que foi com muita luta que nós conseguimos o acesso a esses direitos, entendeu? Com muita luta, um percurso de muitos anos, entendeu? E teve as instâncias administrativas, políticas do governo que tiveram auxiliando através de emendas, através de projetos, digamos, que foram colocados nas leis, entendeu? Para criar essas oportunidades para os povos tradicionais brasileiros, entendeu? Então, um contexto no qual nós nos encontramos agora, é um contexto político bastante adverso, e eu acho que quando nós vamos decidir o nosso voto, a gente tem que analisar através desses vários aspectos, entendeu? Que não é algo que diz respeito a mim como indivíduo, mas que diz respeito a toda uma sociedade, e uma sociedade rica em cultura. Temos aqui os povos indígenas, temos os povos, temos os quilombolas, os negros, as lutas das mulheres, temos a luta dos movimentos sociais, da comunidade LGBT, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar global quando nós vamos fazer uma decisão que vai impactar diretamente, sobretudo, nas camadas menos favorecidas do nosso povo brasileiro. Então eu acho que esse movimento aqui, esse evento especificamente, que foi promovido
ele é de suma importância para que nós possamos ter acesso à cultura e à luta dos movimentos sociais e dos povos indígenas, quilombolas, da comunidade LGBT, para que nós possamos ter essa visão global e que eu creio que isso impactará diretamente nas decisões que nós iremos tomar a partir de agora. Inclusive, eu não sabia, ali ouvindo as colegas de letras falando, que elas desenvolviam esse projeto com os refugiados, projeto de educação, de estar apresentando a língua portuguesa para eles. E agora eu já vou levar esse conhecimento comigo e com certeza isso fará uma diferença muito importante na minha vida e nas minhas decisões. Assim eu agradeço a minha fala, tá bom? E eu passo agora a fala para uma outra pessoa, agradecendo a todos os envolvidos por esse evento maravilhoso. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou assistente social de formação, sou mestre pela PUC de São Paulo e sou doutoranda da Universidade de São Paulo pelo curso de Medicina. Obrigada. Agradeço o convite da professora Luciana. Quando o Samuel falou, não tenho muita coisa a dizer, não é verdade em si. A gente veio nesse caminho aqui de São Paulo para cá conversando sobre as várias vivências do Samuel enquanto refugiado aqui no Brasil. E eu vou apresentar um pouquinho a Bibliaspa, quero ter essa oportunidade de trocar experiências com vocês, conhecimentos, saberes, é para isso que a gente está aqui. E vou falando um pouquinho sobre a nossa prática, essa é a nossa instituição, nós somos uma organização não governamental, sem nenhum auxílio do governo, sou voluntária na Bibliaspa há 1 ano, faço parte de um núcleo que inicialmente era um núcleo de serviço social, hoje é um núcleo multiprofissional, porque outros profissionais têm se unido à causa, E o que é a Bibliaspa, então? É uma biblioteca, um centro de pesquisa, cultura, ações sociais, criada com o objetivo de promover principalmente a reflexão crítica por meio da pesquisa, produção e difusão sobre povos árabes, africanos e sul-americanos. Então, tem esse viés muito acadêmico, mas nós temos muitas práticas que eu vou mostrar aqui para vocês. A Bibliaspa congrega pesquisadores, acadêmicos, artistas de mais de 40 países, dependendo das atividades que a gente tem no mês, eles participam. A gente tem cursos de língua, que eu vou falar um pouquinho, cultura, literatura, história, arqueologia, caligrafia árabe, exposições, alguns festivais de arte. Em São Paulo temos várias publicações de livros, no idioma árabe, em português também, algumas traduções do árabe para o português e da literatura nossa para o árabe, mostras de cinema, teatro, saraus e outras ações educativas e culturais. O Paulo Fará, o professor Paulo, ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é o idealizador desse projeto, ele é coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP também. E ele tem estado à frente dessa causa aí desde o ano de 2003. Ele é comendador, condecorado porque ele promoveu essa aproximação, vem promovendo ao longo dos anos e o intercâmbio entre o Brasil, países sul-americanos e países árabes. E aí ele também recebeu essa medalha de 130 anos da presença árabe na América do Sul, E é responsável também pelo SACA, não sei se vocês conhecem, é um festival bem conhecido em São Paulo, que é o Festival Sul-Americano da Cultura Árabe. A Bibliaspa recebe cerca de 300 refugiados por semana, nas suas aulas. As aulas hoje elas são divididas de terças e sábados, as aulas de português. E as aulas de outros idiomas a gente tem às quintas-feiras, Eles têm aproximadamente 40 nacionalidades diferentes, aproximadamente 50 idiomas, E aí nós temos vários núcleos para atender as demandas dos refugiados e imigrantes. Nós não trabalhamos somente com refugiados, como muitas instituições, nós atendemos todo tipo de imigrante. As turmas de português, então elas, além do curso de português, tem a cultura brasileira,
então os refugiados e imigrantes aprendem sobre a nossa cultura. O material criado, ele é específico também para a cultura, ele é bem diferenciado dos outros materiais que a gente conhece, né? Os professores, eles são professores de formação também, têm bastante experiência, mas todos somos voluntários lá. E então eles têm contato com a nossa cultura, com costumes do Brasil, né? Então, a partir das aulas, eles entendem que a cultura é fundamental para o aprendizado da língua, como já foi falado aqui. E aí ele vai aprender diversos aspectos do nosso idioma. Agora a gente segue aqui a roda com 15 minutos para toda a roda, então 2 minutos para cada um dos movimentos que já estão aqui, né, desde ontem, se apresentarem a vocês e depois a gente vai abrir para debate, tá? Gente, eu não quero começar com o Bibliopreta depois dessa apresentação, porque é até covardia. Depois do Biblioaspa, o Bibliopreta vai parecer uma formiguinha. Mas a nossa ideia realmente é ser uma formiguinha, porque, na verdade, a gente é um pontinho no meio de uma rede. Deixa eu explicar para vocês o que é o Bibliopreta. Primeiro, o Bibliopreta é uma iniciativa anarca, tá? Sendo uma iniciativa anarca, a gente realmente não tem governo, não tem ministério de nada, não tem estado de nada, não tem secretaria de nada, não tem município de porra nenhuma. Não tem nada disso, vocês não vão encontrar nada disso apoiando o nosso projeto. Por isso que a gente não tem grana, a gente não tem R$10 no bolso para fazer absolutamente nada. A gente tem uma rede de pessoas que ajudam com recursos diversos, que vão variar de dinheiro, tempo, serviços, ajuda humanitária. Às vezes as pessoas precisam de remédio, as pessoas precisam de recurso humano, tipo, alguém vai prestar Enem, precisa de babá para olhar o filho para estudar aquela semana, tem alguém que vai fazer esse rolê. E assim, a gente é multiplataforma. Quando a gente diz multiplataforma, a gente não está falando necessariamente apenas de plataformas digitais, porque hoje em dia a plataforma é tudo digital, né? Mas não necessariamente. Plataforma é tudo que é base. Então a gente trabalha com educação de base. O que é educação de base? Educação de base é você criar projetos, programas e cursos específicos para cada lugar. O Bibliopreta tem uma base de dados de textos, estudos, artigos sobre estudos de gênero, relações raciais, humanidades, direito, teoria do Estado e tudo que uma pessoa precisa ter para poder fazer um estudo em ensino superior ou em pós-graduação numa área de humanidades que tem a ver com esses temas. Gênero, relações raciais, sexualidades e feminismo negro, principalmente. Como é que nasce o Bibliopreta? O Bibliopreta nasce de uma iniciativa minha e da Isabela Sena, que é a minha parceira do Bibliopreta, e depois a gente foi acrescentando mais gente. A gente tinha uma porrada de textos. Quando eu digo uma porrada, são quase 2.000 títulos, mais um monte de coisa que a gente foi acrescentando. A gente tem agora mais 4 bibliotecas acrescidas, que dão quase 4.000 títulos, de artigos, revistas, coisas em português, espanhol, tem coisas em francês também, mas que vão desde a biblioteca básica de humanidades, tem Weber, tem Rousseau, tem Simone de Beauvoir, até coisas que as pessoas acham mais difíceis de encontrar. Por exemplo, os novos teóricos da antropologia que estão falando sobre a sociedade do cansaço, por exemplo. Tem o Dawkins falando do gene egoísta, por exemplo. Oi. Tá. Então, tem coisas ali que são bastante interessantes para pessoas que vão trabalhar com humanidades. A gente não sabia exatamente o que fazer com aquilo. O que a gente fez? Organizamos, indexamos essa biblioteca e disponibilizamos para o público. Como eu e a Isa já tínhamos feito cursos nessas áreas, ela na História e eu na Letras, e eu faço trabalho com feminismo e trabalho de base desde os meus 18 anos, eu estou com 38 agora, são quase 21 anos, a gente organizou cursos e palestras em escolas, principalmente, e movimentos e coletivos, para dar esses cursos. Depois de uns 2 ou 3 anos fazendo isso informalmente, a gente começou a organizar sequências de cursos mais aprofundados para pessoas que já estavam no ensino superior. E isso se transformou numa grade de cursos mais profunda, que faz assessoria para empresas hoje. A gente trabalha com organização curricular e tutoria para pessoas que já estão na universidade e precisam de ajuda.
Por quê? A gente faz isso. E a gente faz isso sem grana. Porque alunos cotistas e pessoas negras que entraram agora na faculdade entram e não conseguem permanecer, porque não têm apoio para estudar inglês, porque não sabem fazer organização de plano de estudos. Esses são conhecimentos prévios que pessoas que já têm algumas gerações na universidade já sabem fazer. São conhecimentos prévios que você aprende ou pela experiência anterior, ou que você aprende em cursinhos particulares que te ensinam a fazer esse planejamento. Então, esse planejamento, essa organização, tutorias de estudo, tutorias específicas de como pesquisar em base de dados, isso tudo a gente dá em cursinhos específicos no Bibliopreta também. Além do apoio acadêmico, além de aulas de inglês e além do que a gente chama de a rede. A rede é, quando a gente trabalha com a ideia de educação holística, que é cuidar da educação total do aluno como um todo, a gente precisa prestar atenção se a pessoa precisa de tempo para estudar, se ela precisa de remédios, se ela está doente, se ela está com... se tem alguma coisa dentro do seu contexto de estudo que precisa de atenção além do estudo em si. Então, é isso que a gente faz. A gente mobiliza recursos, seja eles quais forem, seja tempo, seja recurso humano, seja grana, seja... para que as pessoas consigam estudar. E, além disso, a gente fornece os cursos. A página é Bibliopreta, tem o site bibliopreta.com e Instagram, @bibliopreta. Se vocês quiserem, é só acessar lá e depois vai ter o debate-boca aqui. Bom dia a todos. Meu nome indígena é o Herá Caimbé. Sou o cacique do povo Caimbé do estado de São Paulo. Também sou presidente de uma associação conhecida como ACAPESP, né? E eu sou um dos fundadores da primeira aldeia multiétnica do estado de São Paulo e a primeira de Guarulhos, né? E quando eu tomei a decisão, né, que eu vivi muito tempo, né, no contexto urbano, um pouquinho fora da minha cultura indígena, né, para mim retomar essa área de luta, né, que faz parte de mim também, e eu tive 3 pensamentos, né, 3 pontos para seguir, que foi fé, união e organização. Então hoje eu sou liderança do povo Caimbé, em torno de 840 pessoas no estado de São Paulo, em várias localidades, né, onde eu defendo o contexto, os indígenas do contexto urbano, né, onde eu trago para perto, dialogo muito com eles, falo muitos dos direitos deles, que muitas vezes eles reconheciam que o direito indígena só era para o indígena que vivia aldeado dentro do seu território indígena. Mas não, nós indígenas somos indígenas em qualquer lugar que fomos, né, em qualquer lugar que estamos. Então, isso é uma trajetória muito difícil, porque colocar isso perante a sociedade, né, onde eu passei um determinado dia, na calçada, a senhora falou assim, um indígena. Eu falei assim, por que você está nesse espanto? Você está num território indígena, o Brasil é um país indígena, vocês, os portugueses, quando chegaram aqui, tinha indígena e a senhora está estranhando porque está vendo um indígena? Não, então isso é mais comum do que a senhora imagina. Muitas vezes o indígena não está caracterizado como eu estou, né? Mas isso é questão de tempo, porque isso é direito nosso, né? É um direito nosso milenar, um direito constituído nosso. Então, muitas vezes a senhora vai ver muitos indígenas caracterizados, e isso, geralmente a gente trabalha com isso, para mostrar para eles que vocês têm que andar caracterizados, os indígenas têm que andar caracterizados. Sim ou não, depende o que eles querem, né? Mas eu ando assim, né? E auxilio eles que andem para as pessoas se reconhecer, para saber quem é indígena, para saber, né? É que nem tem outros movimentos que anda vestido na sua característica principal, igual movimento indígena, anda caracterizado como indígena para nós se conhecer, para saber quem somos, para ver como vivemos. E é isso aí, pessoal. Muito bom ter com vocês aqui, é um prazer. Obrigado para todos vocês por esse convite. Obrigado. Oi, bom dia. Eu sou Elis, sou historiadora de formação, produtora cultural e doula. Não sei quantos aqui sabem o que é doula. Doula é uma acompanhante profissional de parto, é uma profissional que acompanha a mulher durante a gestação, o parto e o pós-parto. E acho que eu vim para contar um pouquinho para vocês dessa experiência que eu tenho tido atendendo mulheres negras da periferia de São Paulo. Então, hoje eu faço parte de uma coletiva chamada AIE, Coletiva, Saúde, Acolhimento, Cultura e Educação. Nós somos 4 doulas de pontos distintos da cidade de São Paulo e de fora também. Tem uma mana de Guarulhos e uma de Santo André.
e a gente tem trabalhado com acolhimentos às mulheres durante esse período da gestação e do pós-parto, né? A AIE surge a partir de um cenário, de um contexto de violência obstétrica muito grande, de um contexto que a gente fala que a gente vive uma epidemia de cesáreas no Brasil, em que a Organização Mundial da Saúde preconiza que aproximadamente apenas 15% das gestações precisariam ser interrompidas a partir de uma cesariana. Mas hoje a gente tem números aqui no Brasil, na rede privada de atendimento, de aproximadamente 95%, às vezes, de cesarianas ao invés do parto normal. E pensando nesse cenário, quando a gente joga a luz nesse cenário, a gente percebe que, dentre os maiores abusos e violências, quem são as maiores vítimas são as mulheres negras. As mulheres negras têm maior violência, sofrem violência durante o trabalho de parto, elas têm menos acesso a pré-natal e a maior porcentagem de morte materna logo após o parto também é das mulheres negras. Isso não é uma coincidência, isso não é porque as mulheres negras são mais fracas ou algo do gênero, mas sim é fruto de um sistema baseado num racismo em que as mulheres negras, na grande maioria das vezes, elas não têm acesso a um serviço de qualidade e, quando são atendidas, infelizmente, sofrem racismo. Então, a AIE surge nesse cenário para tentar, claro, um alcance pequeno, porque a gente somos só 4 mulheres, mas a ideia é proporcionar uma assistência de qualidade, um acompanhamento às mulheres negras e periféricas, assim como uma parte da elite das mulheres brancas conseguem ter, pagando até R$30 mil por um parto. A gente atende, às vezes, de forma voluntária ou com valor bastante acessível. Bom dia, sou Bruno Ramos, estou como Conselheiro Nacional de Juventude, sou representante do Movimento Funk. Nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, sou estudante de Sociologia e Ciências Políticas. Nos últimos 7 anos estive à frente do projeto Liga do Funk, fazendo um processo de formação artística e desenvolvimento dos adolescentes que identificam na pauta do funk uma oportunidade de transformação social em suas vidas, sendo artistas, MCs, DJs, dançarinos e também agora outros tipos de formações como o Terremoto, que é fotógrafo, que a partir da Liga encontrou um caminho de oportunidade daquilo que ele se identificava e pudesse também sentir a vontade nesse espaço. Nos últimos 6 anos, atendemos mais de 50 mil jovens, entre eles alguns se tornaram artistas de grandes nome hoje, né, como MC João, da música Baile de Favela, MC MM, da música Só Quevral, Keké, o menor da VG. Entre todos eles, um dos afiliados também pôde passar pelo processo de formação, foi ator, né, do elenco principal da Malhação, que é o Coca. Eu não me recordo o nome dele como personagem, como que é? Feu. É um dos nossos afiliados que passam por lá e dá muito orgulho nos espaços que ocupa com o processo de formação que a gente pôde desenvolver, né, a partir das nossas conversas, das trocas de informações, das nossas rodas de conversas. E o último projeto que a gente pôde possibilitar foi o projeto Morada da Liga, através de um fomento que nós fomos contemplado, do Lei de Fomento das Periferias, onde ganhamos um prêmio e conseguimos alugar a casa durante 1 ano, que pôde fazer um processo de formação com mais de 60 jovens morando nessa casa, com toda a estrutura, né, uma casa bem equipada, muito confortável, com alimentação em que os professores pudessem se deslocar e ficar fazendo essa formação com essa garotada mesmo. Nossos caminhos encontrados hoje, para além, começou primeiramente na formação artística, e hoje a gente desenvolve um processo de politização e tomada de consciência do movimento funk, porque é um dos maiores movimentos hoje cultural de periferia e que a gente acha muito caro algumas pautas, como as questões do racismo, as questões machistas que afetam as mulheres dentro, as questões
da sociedade homofóbica, então a gente precisa trazer essas pautas que a gente não aprende isso na escola. Eu não aprendi isso dentro de casa e nem poderia responsabilizar os meus pais por isso. Também não aprendo isso na academia, pelo contrário. Onde eu estudo, eu desaprendo todas as coisas que a rua pôde me possibilitar. Não é uma crítica à academia, mas é um espaço de sensibilidade que, se a gente não tiver um olhar com quem está sentado aos nossos lados, ou na frente, ou seja, lá onde estiver mais confortável, a gente comete tipos de absurdos, né, que deixa frágil toda a nossa estrutura social, e reflexo disso é o que a gente está passando pelo momento político que nós estamos vivendo. Então, como movimento de periferia, como movimento cultural de música, a gente entende que a música e a arte ela tem uma possibilidade de disputar esse imaginário e fortalecer muito. E o movimento funk é o movimento que mais dialoga com a juventude, é o que mais forma e que mais possibilita hoje que jovens possam sair do crime e da extrema vulnerabilidade social e poder dar realmente, de fato, uma condição de estrutura melhor para suas famílias. É isso. Bem, eu sou Cadu Oliveira, faço parte do coletivo A Revolta da Lâmpada. Esse coletivo ele surge, o nome dele está inspirado num atentado que 4 jovens sofreram em São Paulo por serem entendidos como LGBTs. E acho que 2 ou 3 deles não eram, mas mesmo assim eles apanharam com lâmpadas fluorescentes, E aí a gente começou a sofrer não só a população LGBT, mas todos esses grupos vulnerabilizados começou a sofrer ameaças, essa roupa está querendo levar a lampadada. A saia está curta, está querendo levar a lampadada. Mais ou menos como está acontecendo agora, Quando o Bolsonaro entrar, isso vai acabar, que a gente escuta recorrentemente na rua. Nós temos 2 bases no trabalho da Revolta da Lâmpada. É um coletivo interseccional, então, quer dizer, não é só LGBT, não é só do movimento negro, não é só do movimento feminista, mas concilia todas essas lutas. O primeiro norte que nós temos é o corpo livre. Nós entendemos que o nosso corpo é a primeira célula, é o primeiro lugar que a gente sofre as pressões do Estado, da sociedade. A gente não é tão livre quanto a gente pensa para exercitar nossa sexualidade, para viver as experiências que a gente deseja. E a outra bandeira, que também é muito importante, é o fervo também é luta. Fervo, na comunidade, nós falamos que é a festa, a celebração. Não é algo novo. A cultura ballroom dos Estados Unidos, que é uma cultura de pessoas negras, latinas, já fazia isso, usar os espaços de celebração para reivindicar nossa identidade. A gente entende que esses espaços como esse de conversa, o espaço de que, às vezes até mesmo de uma balada, é um espaço em que a gente pode ser pleno. Esse corpo que está preso e sujeito a uma sociedade, nesses espaços ele pode se libertar. Então, ser quem nós somos e celebrar essa identidade plenamente também é uma forma de fazer política. Eu acho que a colaboração que eu posso trazer é falar sobre que precisamos de resistência, sim, mas essa resistência ela começa não só em fazer panfletagem ou querer mudar a opinião dos outros, mas ter a coragem, nesse momento difícil, de ser quem nós somos e mostrar quem nós somos, ainda que nós tenhamos muito medo. Eu já ouvi algumas vezes, a gente tem medo, mas não usa. E a gente tem que fazer isso, ter medo e não usar por hora, porque a gente precisa estar atento, a gente precisa estar forte, a gente precisa dizer que nós existimos. É isso.
Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Desirê e eu vim representando a permacultura. Eu não sei se vocês já ouviram falar de permacultura. Não é assim uma coisa muito conhecida, então eu me sinto também parte de tantas minorias aqui presentes. Permacultura significa cultura da permanência. E, na verdade, foi um conceito criado na Austrália para a gente, num momento que a agricultura deixou de ser uma agricultura familiar, de pequena escala, e se transformou nessa coisa que a gente vê hoje, que é o agronegócio. Né? Hectares e hectares de terra plantados com apenas uma cultura, né? Cerrados e Amazônias devastadas, né, para a gente plantar soja, mandar para o exterior, enfim. Então, diante desse contexto, né, de uma agricultura baseada em insumos químicos e de um não respeito com a terra, né, ainda na década de 70 criou-se esse conceito para a gente rever. Né? Acho que por aí não vai dar. A gente precisa pensar numa agricultura que possa ser permanente. E daí a gente viu que, para pensar numa agricultura que pudesse ser permanente, a gente ia ter que repensar a nossa cultura. Então, não basta uma agricultura de permanência, mas uma cultura de permanência. Então, a permacultura é isso. É para a gente olhar e repensar a nossa cultura. E cultura é a maneira como a gente vive, né? A maneira como a gente existe aqui nessa terra. Tem muitas maneiras de existir, inclusive, né? Não apenas essa nossa que a gente está acostumado. E falar de cultura é falar da vida também. Permacultura é falar da vida, das coisas que são mais básicas na nossa vida. Quem aqui precisa comer? Quem aqui precisa de abrigo, de casa, de moradia? Quem aqui precisa de água? E vocês sabem de onde vem seu alimento? Quem é que plantou? Como que plantou? Se pôs veneno, se não pôs? De onde veio a sua água? O que você está bebendo? Para onde vai a água que você manda embora? Né? Como é que constrói uma casa? Alguém sabe como é que constrói uma casa? Então são essas coisas essenciais, fundamentais, que a permacultura começa a olhar para a gente repensar a nossa maneira de existir na Terra, né? E daí a gente começa a olhar, primeiramente, para as pessoas que viveram aqui antes de nós, né? Para os povos indígenas, para os povos tradicionais, para os povos quilombolas, para as pessoas que têm essa cultura de relação com a terra, de relação, de construir junto, de fazer junto. Porque a gente ainda está refém de um olhar colonizador. A gente chega num lugar e fala, aqui eu vou construir minha casa, e a minha casa vai ser assim, e não quero saber se depois vai gerar entulho, se vai gerar resíduo, não importa, sabe? Tipo, o meu lixo, não quero saber, eu ponho ele no saquinho e mando ele para o caminhão de lixo, eu não quero saber para onde vai. E não tem fora da terra. Vai para algum lugar. De alguma maneira aquilo vai te afetar. Né? A gente teve a crise da água em 2014, né? A crise hídrica aqui no estado de São Paulo. Né? E foi comprovado que foi por conta do desmatamento na Amazônia. Vai afetar em algum lugar. Não dá para a gente não pensar mais nas consequências, agir como se as coisas fossem separadas, né, umas das outras. Então é isso, gente. Meu papel é esse, olhar para essas relações, a relação do campo com a cidade, né, essas coisas que ficaram separadas dentro da gente, fora da gente. E sou aqui de São José. Atualmente eu estou fazendo um trabalho lá no Campo São José. Quem quiser também contatos, trocar figurinhas. Estamos fazendo uma horta comunitária lá muito bonita, né, baseada nessa sabedoria
das pessoas de lá, dos mestres de lá, né? Quem aqui não tem um avô, uma avó que era da roça? Né? O quanto esse conhecimento às vezes é desvalorizado, né? Então estamos aí para valorizar isso, olhar para isso, aprender com os mais velhos, reaprender a viver na Terra. Abraço. Gente, se me aplaudir, eu vou querer falar de novo. Bem, é o seguinte, em cima desse contexto que eu estou falando para vocês, em relação às opressões que a gente está sofrendo, né, nós temos opressões que acontecem dentro das nossas casas, né, falando das pessoas LGBTs. Então, tem muita gente que tem problema com o pai, com a mãe. Para isso, existe um grupo chamado Mães pela Diversidade, né, e tem uma coordenadora do Mães pela Diversidade aqui em São José. Então eu queria deixar o nome dela para vocês, né? Vocês podem procurar no Facebook Mães pela Diversidade, e falar, olha, eu quero falar com a Adriana. Aí ela pode auxiliar, caso não sejam vocês, as pessoas LGBTs, passar para os amigos, né? Que a gente precisa também se fortalecer dentro dos nossos lares e diminuir a violência que a gente está sofrendo. Outra coisa é fazer a denúncia do que está acontecendo. Acho que todo mundo aqui acompanhou, pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, que várias pessoas, a militância política está sendo perseguida, né? Por conta disso, foi montado um grupo chamado ACODE, que é um grupo de advogados e psicólogos, para dar apoio para qualquer pessoa que sofra violência física, violência verbal, psicológica ou ameaça virtual. Esse grupo está no Facebook como ACODE no Face e no Instagram como ACODE no Insta. Tá ok? Estão precisando, é só procurar esses canais. Obrigado. Eu vou falar rapidinho, que é 5 minutos, resumir. Então, falando sobre a questão indígena, foi muito bom ver a questão do racismo. Então, não fique preocupado, se eu estou preocupado sobre o racismo, né? A gente já está acostumado com isso. Então, o racismo, para nós, é uma coisa tão comum e acontece com nós todos os dias. Então, desde 1500, as pessoas discriminam os povos indígenas. Então, para nós, isso não é novidade. Então, quando os portugueses chegaram aqui, primeira coisa já veio discriminação porque o índio andava pelado. Então já vem essa questão de falar, mas aqueles absurdos. Então a gente sofreu 400 anos sendo pressionado a usar roupa. Então é um racismo de 400 anos pressionando o índio a usar roupa. Agora a gente usa roupa, eles querem que a gente anda pelado. Então a gente não entende a sociedade. Entendeu? Então Freud morreu traumatizado porque não entende a sociedade. Então eles querem que a gente ande pelado. Mas então vocês não são mais índios, porque o índio tem que andar pelado. Então esse já é o racismo que começou em 1500. E outro racismo é falar que o índio é primitivo. É um absurdo. Nós somos uma potência mundial. O problema é que os brancos não vê. Você entendeu? Então eles têm que ficar falando que nós somos primitivos. Você entendeu? Então tudo que acontece no Brasil foi roubado, não se fala que foi roubado. Fala que se adaptou, que pegou, que é do brasileiro. Então tudo que o brasileiro, a maioria das coisas come, vem do índio. Você entendeu? O pensamento vem do índio. Então tudo foi roubado e o índio continuou sendo primitivo. Então veja só, a gente sempre fala, o gaúcho ficou famoso lá no sul, roubando o nosso chimarrão e o churrasco que é nosso. Você entendeu? Os nordestinos pensam que eles inventaram a rede, é nossa. O brasileiro, tudo pensa que é do brasileiro. O fumo foi inventado pelos povos indígenas, daí modernizaram e virou cigarro. O Guaraná, que é conhecido no mundo todo, é dos povos indígenas, não fala que é do índio. A tapioca, os outros pensam que é dos baianos, é do índio. Os remédios que são falados aí nas farmácias é dos povos indígenas. E o índio é atrasado. Os espanhóis foram observar para ver o que os Guarani brincavam, descobriram que os Guarani brincam de bola, e hoje a bola é conhecida no mundo todo. A pipoca vem dos povos indígenas, e ninguém fala.
O curau vem do índio e os brancos pensam que é dos brasileiros. O açaí é dos povos indígenas e o japonês patenteou para ele e teve que tomar deles de volta. Então o índio é uma potência. Só que o índio é o primitivo. Agora, hoje, a gente tenta chegar para a sociedade e mostrar que nós somos capacitados também e vivemos do mesmo jeito. Daí, hoje, nós temos uma experiência muito grande, porque eles pensam que o índio só faz artesanato. Né? Daqui os artesanatos para vocês comprarem depois, quem não comprar, eu vou fazer feitiço depois, né? Só que daí, hoje, tem meus livros. Ah, mas índio escritor, é um absurdo. Então, eles acham engraçado. Mas como que um índio pode ser escritor? Mas o índio não é só contador de história oral, então isso é racismo, porque o índio pode nascer com talento igual as pessoas da cidade. Como vocês viram ali meu filho tocando violão, ele toca violino, toca teclado, é talento. Nossa, já pensou? O índio sabe tocar violino. Então, quando eu entrei nos anos 80, quando eu comecei a escrever, foi muitas décadas. Daí depois eu entrei na USP, em 1992. Nossa! Mas será que eles tiveram dó dele e deixaram ele entrar na USP? Não, eu tive que fazer prova. Então tudo isso é preconceito que as pessoas acham engraçado. Então, as pessoas, ao saber que eu tenho 16 livros publicados, eles vão falar para nós, mas é um absurdo, como que eles sabem mais do que eu? Eu escuto. É um absurdo, ele é mais inteligente do que eu. Então isso é preconceito. O índio e o não indígena, todo mundo tem a mesma capacidade de ser aquilo que é, conforme os talentos. Eu queria ser tocador de violino, mas eu não sei, mas meu filho sabe. Então são talentos. Então o índio, ele também é uma potência, então tem que ser mostrado. Você entendeu? Porque quando você mostra, você faz com que a sociedade valorize. Entendeu? Então o índio é sempre discriminado porque ele é primitivo. Não, nós somos uma potência também. Então por isso que é importante, tá? Bom, o tempo nosso é curto, então não vai dar para ficar falando muito, mas pode procurar aqui, quem comprar meu livro, vai ter meu nome, e daí depois, se quiser fazer um contato com nós para dar palestra, ou se precisar de um show de rap indígena, é só falar comigo que meu filho canta rap, tá? O Numi MC. Tá bom? Obrigado.